Temos iniciando esse Evangelho da noite de quarta-feira, agradecendo a Deus pelo dia de trabalho, pelas pessoas que interagiu conosco nesse dia de hoje, agradecendo nossos familiares, agradecer os espíritos amigos e protetores, nossos anjos da guarda, nossos benfeitores amigos, a Jesus, o nosso divino mestre, nosso diretor do nosso planeta Terra, e nossa Mãe Maria Santíssima, essa alma de primeira grandeza que veio dos mundos superiores à Terra, deixando a sua morada radiosa também, e vir receber Jesus, o nosso Salvador, como mãe das mães, bendita entre as mulheres, que veio trazer, olha a grandeza dessa mulher, dessa Mãe Maria Santíssima, que teve o mérito de trazer Jesus para nos ajudar na Terra. Estamos muito gratos a essa alma. Agradecemos também a todos aqueles que vão nos ouvir, vão nos escutar, vão nos assistir, aonde se encontrar nesse momento. Eu desejo a paz e a felicidade para todas as famílias, para todos os homens, as mulheres, os jovens, todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe, Pai, nós cairmos em tentação, mas livra, Pai, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então, nesse momento, estamos iniciando mais o Evangelho. Um Evangelho que a gente vai ter o relato dentro do Novo Testamento, e um relato do Velho Testamento também. É evidente que eu vou passar aqui, não é uma coisa tirada das Escrituras, dos versículos, dos capítulos, versículos, e dos apóstolos que trouxeram essa mensagem para nós, para o nosso esclarecimento, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa purificação da nossa alma, que não tem outro caminho se não for o caminho do amor. Então nós vamos iniciarmos no último livro do Velho Testamento, no profeta que trouxe essa mensagem para nós na época, o profeta Malaquias. Ele trouxe esse conhecimento para nós, e advertindo nós também, né? É muito enérgico, é um profeta fantástico, porque ele também trouxe a profecia da vinda de Elias na terra. Antes de Jesus, o Elias ia voltar na terra, e voltou a apresentar Jesus lá no Jordão. Ele profetizou isso aí também no livro dele, no último livro, que ele vinha antes de Jesus, e veio por Jesus confirmou, o próprio Jesus. Mas hoje nós vamos falar outro tema. É um tema bastante... precisa de muita reflexão para nós, e é muito importante nós conhecermos a nós mesmos, saber aquilo que cada um de nós estamos fazendo, e estamos entendendo, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que está também no Novo Testamento, que eu vou passar essas informações para todos aqueles que eu tenho o privilégio de chegar até os corações. O Malaquias foi muito duro, assim na época, muito enérgico, disciplinador. O que ele falou? No capítulo 3, e versículos 6 a 10, veja bem o que narrou para nós. Estou passando o que ele passou. Ele falou no roubo tocante ao dízimo. Roubo tocante aos dízimos. Olha, veja bem onde que ele foi falar conosco nessa época. Então, no versículo 6, que eu vou falar até no versículo 9, até no 10, na verdade, que é do versículo
6 ao 10, e eu vou falar cada versículo o que é que ele está passando para nós, o relato que ele passou. No capítulo 6, no versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo por isso vós, ó filho de Jacó. Não sois consumidos. Ele já está pregando a reencarnação também. Ele não ia ser consumido, aquele povo da época. Eles iam voltar quantas vezes for necessário, até aprendermos ao Evangelho de Jesus. Vocês não vão ser consumidos. Vocês vão voltar novamente, com certeza. No versículo 7. Os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos. O que era o estatuto de Deus? Os mandamentos. Os 10 mandamentos. Esses são os estatutos. Esses são a carta magna da humanidade. A constituinte divina, que veio por intermédio de Moisés, no Monte Sinai. Pelos mensageiros de Jesus, trazendo pela mediunidade de Moisés. Porque esses mandamentos são de Jesus, são do mensageiro que ele trouxe para nós. Por isso são os estatutos, que está atualíssimo na Terra, há muitos séculos e milênios ainda. E não o guardaste. Esses estatutos não os guardaste. Não guardaste os mandamentos ali. Até hoje a gente ainda não observa direito. Continuando. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor, nosso Deus. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. E tornamos de novo, temos aí, no presente. Esses espíritos da época que faziam isso estão hoje conosco de novo e vão estar ainda para o futuro. Então vejamos bem, continuando, no versículo 8, veja bem o que é que o Malaquias está falando, gente. Vamos entender bem essa mensagem. Diz no versículo 8, roubará o homem a Deus. Olha que é forte, hein? Vocês com os dízimos roubarão ao homem e a Deus. Veja o que o Malaquias está falando. Roubará o homem e a Deus. Vós roubais, dizeis, em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Quando que Deus mandou cobrar dízimo? Quando que Deus cobrou dízimo? Nunca. Quando Deus precisou de dízimo? Nunca. Deus é o dono do planeta e do universo, gente. Ele vai precisar de coisa material. Ele não precisa. E Ele é o nosso Pai. E Jesus precisa? Jesus é o diretor, Jesus é dono de tudo isso aí. Jesus não precisa nada disso. Jesus quer que nós amamos uns aos outros. De coração para coração. Isso é que Jesus pediu, está pedindo e pedirá sempre. Vamos lá para o capítulo 9. Que roubamos no dízimo e nas ofertas. Vamos prestar bem atenção. Depois vou para o Novo Testamento também. Vamos lá. Vamos lá, no 9. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Preste atenção nas palavras desse profeta. Roubar todas as nações. Não é? Bem que hoje nós não estamos fazendo isso mais, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai, e o profeta vai falar isso, mas aprovai-me nisto. O Senhor nosso Deus, se eu não vos abrir a janela dos céus e não mandar chuva para vós aí na terra, né? Não derramar a chuva sobre vós, bênção sem medida, o que vocês vão fazer daí? Vocês não vão morrer todos aí? Morrer templo e homem, e o templo morre junto com o templo. Então a autoridade e a bondade é de Deus. Pensando bem, atenção. Se Deus não quiser, nós temos aniquilado, gente. Não tem para onde correr. Deus, em todos os momentos das nossas vidas, que nem o Paulo falou, embaixo do mar, em cima do mar, na terra, embaixo da terra, no mundo astral, no mundo espiritual, sempre eu estou com Deus.
Ninguém me derruba porque sempre estou com Deus. Isso Paulo falou e é uma grande verdade, porque Deus sempre está junto conosco. Vamos lá para o Novo Testamento, continuando esse assunto. É um assunto bastante, mas nós temos que fazer uma reflexão que nós estamos fazendo, nós temos que prestar conta. No amanhã nós vamos deixar o corpo físico, vamos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo na terra. Cada um de nós. Por isso que nós temos que ficar bem alerta. Mateus capítulo 9, versículo 13. Veja o que o Mateus fala nesse capítulo e versículo. Misericórdia quero, diz Deus. Misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus não quer coisas materiais, gente. Nós temos que entender isso. Material para nós ganhar o pão de cada dia, com o suor do nosso rosto, que Paulo vai falar depois. Jesus não quer o holocausto. O holocausto matava as coisas, os animais e oferecia para ele. O que é que ele quer com isso? Olha o grau espiritual. Oferecia isso, oferecia aquilo para Deus. Deus não quer isso. Deus quer misericórdia. Deus quer nosso amor. Ele quer nosso respeito, a nossa disciplina com as leis dele. Que muito não falar dessas leis ainda de Deus na terra. Vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 12 e 13. A purificação do templo. É outra passagem bastante... Jesus era muito disciplinador também. Ele era bondoso ao extremo, mas também era disciplinador. Ele falava as verdades. Por isso foi crucificado. Por quem? Pelos poderosos da terra. Porque os humildes, por ignorância, até pediram para crucificar, mas quem executou e quem fez tudo isso foi os poderosos da época. Vamos lá, purificação do templo. Em Marcos capítulo 11 também está, né? Versículo 11, capítulo 15 e 18. E está os três apóstolos registrando essa passagem. E Lucas também. Capítulo 19, versículo 45 e 46. Para não deixar dúvida para nós. É muita responsabilidade que nós temos com a doutrina de Jesus. Muita responsabilidade. Tendo entrado Jesus no templo de Jerusalém, ele ficou muito admirado o que ele encontrou dentro do templo. Se vendia, se comprava, se negociava lá dentro do templo. Jesus ficou deu uma lição de moral naquelas pessoas. O que ele disse? Disse-lhe, está escrito, a minha casa será uma casa de oração. Vós se transformasse num covil de salteadores? Vocês estão desviando todos o que tinha que fazer nas casas de Deus? Jesus não aceitou, não aprovou o comércio dentro da religião de Jesus. Jamais. Vamos lá. Mateus capítulo... Diz assim... E Lucas, diz-nos, pois, que parece lícito pagar o tributo a César? Então, como Jesus falou isso do templo, dali em diante começaram a perseguir ele. Queria tirar a vida dele de qualquer jeito. Porque ele entrou justamente num problema de misturar a religião dele com os materiais. Que agora, nessa última aqui, ele vai trazer claro o que nós temos que fazer, né? Vejamos bem. Em Mateus, diz-nos, pois, que te parece lícito pagar a César ou não? Pagar os atributos a César ou não? Foram lá os guardas pedir para Jesus para ele pagar o imposto a César. Porque achou que Jesus não ia pagar. Olha que lição que Jesus dá para ele e para nós, todos até hoje. Nós temos que ver essas passagens bíblicas, para nós não cair nos abismos. Jesus, porém, veja bem, Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia desses homens que foram lá cobrar o imposto dele, respondeu,
Por que me experimentais, hipócritas? Olha como Jesus já tratava. Vocês são os hipócritas. Vocês estão atrás de uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que vocês vão fazer isso comigo? Jesus sabia de cada coração, de cada pensamento. Então, daqueles que mandaram, como aqueles que foram cobrar. Mostrai-me a moeda do tributo. Né? Trouxeram-lhe um denário. Né? Veja bem como as coisas mudam na terra, né? As palavras não existem mais, porque essas palavras não tinha na Bíblia, a reencarnação. Não tinha, mas tinha tantos nomes que davam para a reencarnação. Claro, a reencarnação é uma palavra nova do século XIX, mas Jesus pregava a reencarnação e os profetas e os homens mais antigos da terra. Todas as nações. Todos. Buda, Confúcio, Sócrates, todos aqueles grandes homens pregaram já a reencarnação. Ler, tem que ler. Ficar aí duvidando, não é? Então, veja como Jesus é fantástico, né? Mostra-me a moeda do atributo, trouxe-lhe um denário. No tempo o dinheiro era denário o nome. No versículo 20. E ele lhe perguntou, de quem é essa infinge inscrição dessa moeda? De quem é? Responderam, de César. O que Jesus disse? Então lhe disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pediu para o Pedro lá pescar um peixe, tinha uma moeda no peixe, na barriga do peixe, ele tirou aquela moeda e deu para eles, com a mesma infringe da moeda de César. Vai e dá para César, é dele. Mas de Deus não, Deus não pode se dar nada material. Deus, ele quer misericórdia, ele quer amor do próximo, ele quer harmonia, fraternidade. Dai a César. E o que nós pagamos para César? Hoje é muito, gente. Nós pagamos. Os César voltaram também na terra, estão aí conosco. Nunca se pagou tanto imposto, se cobrou tanto impostos como hoje. Nada é nosso. O carro não é nosso. Se nós não pagar o IPVA, eles tomam de nós. A casa material não é nossa. Se nós não pagar o IPTU, eles tomam de nós. E pagamos imposto de tudo na terra. Alimento, água, luz, tudo. Pagamos para César. Ainda vão pagar para Deus? Aí não dá. Para Deus tem que ser de graça. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus. Vamos lá no 19. Tá. Vamos lá no 20. Já foi. 21. Da César que é de César. 22. Porque eu estou indo no capítulo de 17 a 22 de Mateus. Tá certo? Vamos no 20. Ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram embora. Foram-se. Não foram mais perturbar Jesus. Que sabia que Jesus, como o rei da terra, ia querer alguma coisa de material, vai dar a César o que é dele. E que estamos dando hoje muito. Muito, contribuindo muito para César. Muito, muito, muito. Mateus capítulo 23, versículo 23 e 24, veja como Jesus também era disciplinador. Jesus era bom, infinitamente bom, mas ele era disciplinador também. Quando era para disciplinar, ele não perdia tempo. Ele falava mesmo. Veja o que ele falou nesse capítulo, Mateus 23 e 24. Ai de vós, fariseus hipócritas. Fariseus hipócritas. Porque dais o dízimo da hortelã, do cedro, dos legumes, dos frutos, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei de justiça. Qual é a lei de justiça? Os mandamentos. São os 10 mandamentos. Isso vocês não guardam, não pregam e não praticam. Agora, cobrar o dízimo é outra coisa. Agora, guardar os mandamentos que é o desafio. E nós, quando não guardar até o último mandamento na terra, nós não saímos da terra. Vamos ser o último a chegar no reino do céu. Diz aí Mateus depois. Vamos lá. Veja como Jesus era, né? Importante é a lei de justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir as outras. Omitir as outras, mas os mandamentos não dá para omitir. Esse é sagrado.
E Jesus vai falar depois disso aqui. É sagradíssimo. Vamos lá. E depois ainda dá mais uma lição. Fala assim, guias de cegos, que sois. Coa o mosquito e engole os camelos. Quer dar uma de santo por fora, engole os mosquitos, coa os mosquitos e engole os camelos. Olha como que Jesus era disciplinador. Guia de cego. Chamava eles de guia de cegos. Outra passagem muito bonita que eu acho também em Mateus, capítulo 3, 13 e 19, Jesus ordenou aos apóstolos que saíssem pela terra, em dois. Ele pegou 12 discípulos no início, 12 apóstolos, depois pegou 70 apóstolos. E ele ordenou que fosse pela terra pregar o evangelho, curar os enfermos, limpar os leprosos, pregar o evangelho do reino, mas que desse de graça. O que de graça tinha recebido. Eles não pagaram nada para Jesus, para receber esse dom. Foi de graça. Era o compromisso. Era a missão que eles tinham na terra. E eles tinham que cumprir na íntegra. E o que eles foram fazer? Veja a responsabilidade. Dá de graça esse evangelho que você vai pregar, como de graça você recebeu. Você não pagou para receber esse evangelho. Vamos lá. Tem mais uma passagem aqui. Vamos lá. Quando Jesus apareceu para Paulo na estrada de Damasco, que é uma passagem que todos nós conhecemos do Novo Testamento, o Paulo era doutor da lei, do Sinédrio, perseguia os cristãos na época. E aparece Jesus e fala, Paulo, o que você está fazendo? Eu vou lá prender Ananias e teus seguidores. Paulo, não faça isso, você é um vaso escolhido por Deus, o que você vai fazer isso? Agora você vai ficar cego. E depois você vai lá no Ananias, que você ia prender ele, matar eles, ele vai te curar. Essa cegueira. Paulo continua, os soldados levaram ele até lá, e lá o Ananias pôs as mãos sobre os olhos de Paulo e caiu 2 escamas do olho de Paulo e Paulo passou a enxergar. Dali em diante, essa é a transformação. O Paulo disse, agora não sou mais quem vive, mas é Jesus que vive em mim. Paulo aprendeu uma profissão com os pais quando ele era jovem, de tecelão. Ele tecia tendas, aprendeu essa profissão, que era muito, na época, era muito ativa essa profissão. Quando ele conhece Jesus, o que ele vai fazer? Ele volta a trabalhar na profissão que ele tinha, para não ser pesado para nenhum irmão, para não cobrar nada de nenhum irmão. E ainda falou, cada trabalhador do Cristo tem que ver com o salário, tem que ver com o salário e com o suor do seu rosto. Paulo nunca se envolveu com nada. Teve uma época que deu uma catástrofe em Jerusalém e Paulo pediu então para fazer uma campanha para levar o donativo para aqueles pobres coitados que estavam passando por uma dificuldade muito grande. Ele mesmo não foi e falou, eu não posso ir, porque se eu for lá pedir esse donativo, eu vou dizer que eu estou envolvido nessas coisas materiais e eu não estou. Vão vocês, porque isso é uma caridade que vocês vão fazer, mas dá para aqueles que estão morrendo lá. Isso sim, Paulo pediu que fosse, mas ele mesmo não foi. Porque ele mesmo disse, eu vivo com o suor do meu rosto. Eu trabalho. E foi o apóstolo que mais trabalhou no cristianismo nascente. Ele trabalhou muito mais que os próprios apóstolos. Foi o maior baluarte do cristianismo nascente. E nunca se envolveu com material. E depois, no fim da vida dele, deu o pescoço ainda para ser cortado por um verdugo por mandado do rei. Esse deu o testemunho de Jesus. Então, nós vamos falar um pouquinho dos mandamentos. É isso que Deus quer de nós, é os mandamentos da lei de Deus, gente. Ele não pede outra coisa, ele pede para nós observar os mandamentos da lei dele. Vou narrar mais duas passagens de Mateus, que ele vai falar justamente dos mandamentos, que esse é o nosso compromisso. Guardai os mandamentos e praticai, você vai para os céus.
você vai ser grande aqui na terra. Faça isso. É isso e mais nada. Tudo que é material, que valor tem espiritual? Não tem nada. Não, olha o que Mateus fala no capítulo 5, e versículo 17 e 18. O que Mateus passa para nós? Veja o ensinamento que Jesus passou para nós, que Mateus registra. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei de Deus, o decálogo, 10 leis, ou os profetas que pregavam essas leis. Não vim destruir, mas cumpri-los essa lei. Porquanto, em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão, sem que tudo que está na lei esteja perfeitamente cumprida. Enquanto o resto é um último ponto. Tem que ser cumprida essa lei de Deus na terra. E essa lei está da Gênesis, no primeiro livro de Moisés, que ele escreveu 5 livros terapêuticos. No segundo livro ele trouxe os mandamentos na ordem alfabética, os 10 mandamentos, e deu uma explicação fantástica. E no último livro, que foi Deuteronômio, que ele escreveu 5, no último, quando ele estava se despedindo da terra, lá no Jordão, ele repetiu os 10 mandamentos novamente. E deixou como uma aliança entre Deus e os seres humanos da terra. Uma aliança perpétua, imutável, invariável. Tem que ser cumprido na íntegra esses 10 mandamentos. Está mais de 4.000 anos com nós, minha gente. Quem tem alguma dúvida, lê lá no capítulo 5 e 6 do Deuteronômio. Vai lá ver como é que eram os mandamentos, como se vivia aquela comunidade de espírito elevado, que ficou um grupo, depois de Moisés, levando em frente por um tempinho essas leis, para deixar o alicerce para nós, seguir nos milênios, que até hoje não seguimos. Esse que é o problema. Diz que essa lei é de todos os tempos. Essas leis, os 10 mandamentos, é de todos os tempos, todos os países. Por isso é lei divina, não é do homem, é divina. E tem que ser cumprida. É um imperativo. Deus não diz, você vai guardar, vai praticar, não sei o quê. Não, você vai praticá-lo. Porque enquanto você não praticar, você vai ficar na terra, indo e voltando aí, até você aprender as lições e botar em prática. Vamos ler mais um relato de Mateus, para você ver como o mandamento é fantástico. Como é fantástico. Mateus, no capítulo 5, versículo 19, ele vai falar dos mandamentos de novo. Qualquer, pois, que violar um desses mínimos mandamentos, que é 10, tirar um desse, viola todos. Porque um não é maior que o outro. São todos que têm as mesmas ações e é o mesmo projeto. Qualquer, pois, que violar um desses mínimos mandamentos, sábado é o terceiro. Vou deixar bem claro isso. Nunca vi um orador pregar isso na íntegra. O orador que prega os 10 mandamentos é pouco na terra. E o que prega não praticam. Porque não acreditam na reencarnação, acreditam ainda que tem que cobrar o dízimo, são uma série de coisas. A doutrina do Cristo é límpida, da sua essência. O Espiritismo, eu falei esse dia que o Espiritismo não é religião. E não é mesmo. O Espiritismo não é religião. O Espiritismo é continuidade da religião de Jesus Cristo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo na nossa época. O homem nenhum criou religião na Terra. E não vai criar, porque a religião é de Jesus. Ele sim. Essa é perpétua. Essa é de geração em geração. Por isso que nós espíritas somos cristão espírita. Porque nós seguimos o roteiro do Evangelho de Jesus, na íntegra. Continuando ainda Mateus, veja como, tirando o mínimo desses mandamentos, e assim ensinar os homens, violar um desses 10 mandamentos, porque não tem um mínimo, é um decálogo, são 10 leis. Se tirar um desses que fosse o mínimo, ensinasse os homens, será chamado
será chamado menor no reino do céu. É o menor no reino do céu. Não vai chegar lá. É o menor. Vai levar séculos e milênios para chegar lá, enquanto não praticá-lo. Simples. É menor no reino do céu. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será grande no reino dos céus. Aquele que ensinar os mandamentos é espírito de uma evolução muito grande. E praticá-lo. E não vou desanimar a humanidade que estão me escutando. Só um guardou, observou os 10 mandamentos da terra. Só um. Até hoje. Na íntegra, na essência verdadeira e divina, só Jesus Cristo. Todos os homens que vieram à terra temos alguma coisa para acertar. Um mais, outro menos. Uns são muito evoluídos, outros estão começando a jornada. E assim por diante. Então, os 10 mandamentos, né, que estão lá, no que eu falei no capítulo 20 de Êxodo, no capítulo 5 e 6 de Deuteronômio, está tudo lá. Quem quiser ter a Bíblia, vai lá ler, recorre e vê o que é os mandamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, na íntegra, ordem alfabética também, toda a obra espírita, todas. As obras de Chico Xavier, as obras de todos os livros espíritas, de Allan Kardec, então, fala muito também nos mandamentos. Todos falam nos mandamentos. Todos os livros espíritas, todos os seguidores conhecem que são 10 leis, que está no Evangelho, no primeiro capítulo. Mesmo que está em 20 de Êxodo, os mesmos mandamentos, os livros de Lúcio eram os mesmos. Então, nós temos que entender, não é? Que o trabalho é a verdadeira prece. Que nós temos que botar... Vejamos bem hoje, no momento agora. O Evangelho de Jesus tem que ser pregado toda a terra, em espírito e verdade. Hoje nossa tecnologia está levando a nossa voz, a nossa palavra, esse Evangelho, praticamente quase no planeta. E eu estou fazendo aqui dentro da minha casa. Eu tenho uma empresa também, mas eu trabalho. Mas não é só isso, eu trabalhei de empregado 30 anos, ganhando um salarinho mínimo praticamente. Nunca cobrei nada. Nunca peguei um tostão. E trabalhei muito. Nos hospitais, nas casas, fazendo oração para os doentes, falando no Evangelho. Nunca precisei cobrar nada, nem pegar nada. Porque Paulo falou, eu aprendi a lição de Paulo, viva com o suor do teu rosto. Não seja pesado para os seus irmãos. Dai a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Porque Paulo diz, claro, o Deus não habita em templo feito por mão de homem. Pode fazer templo de 2, 3 mil metros. Pode fazer templo de ouro, de prata, de tudo que você quiser. Deus não habita em casa feita por mão de homem. Deus habita em nossos corações. Nós temos o templo dele. Paulo não falou que nós temos o templo do Espírito Santo? O que nós vamos ganhar no futuro é o que nós estamos fazendo hoje, cada um de nós. Muito obrigado, muita paz, uma boa noite a todos. Compartilhe esses evangelhos, quem quiser. Sábado que vem eu vou fazer um evangelho muito bom. Eu vou falar sobre o amor e a caridade. A caridade é filha do amor. Vai ser muito lindo demais. Vai saber o que nós temos fazendo, o que nós vamos fazer e quanto já fizemos também. Muito obrigado, muita luz, uma boa noite a todos.